Muito bem, muito boa tarde. Vamos dar início então à reunião do nosso grupo de trabalho, justificando desde já a ausência da senhora deputada Isabel Oneto, que por motivos de saúde não está e, portanto, em substituição dela, coordenarei a reunião, dando as boas-vindas também, obviamente, à Associação de Juventude Portuguesa do Atlântico, com uma nota que estiveram, nós sabemos, 7 meses à espera para esta audiência, mas com a compreensão que penso que terão em relação à instalação das comissões e à constituição dos grupos de trabalho, mas é para nós também, portanto, uma honra receber-vos, ouvir-vos sobre aquilo que é também o trabalho da Associação e a importância estratégica que tem, ainda mais no contexto que vivemos, e, portanto, passar-vos-ia desde já a palavra. Penso que ao Presidente Francisco Nobre, em representação da direção da Associação, e disporão de 10 minutos para uma intervenção inicial, passando depois a uma ronda por todos os partidos. Muito obrigado, Sr. Deputado. Antes de mais, muito obrigado aos grupos parlamentares presentes também, ao Sr. Deputado Pedro Pessanha, pela abertura, pelo interesse em nos receberem nesta audiência. Portanto, meu nome é Francisco Nobre, tenho comigo Francisco Pena, Mariana André. Sendo muito concreto, portanto, a Associação da Juventude Portuguesa do Atlântico é uma associação jovem, também conhecida como IATA Portugal, já existe há cerca de 30 anos. Portanto, nós estamos sediados no Ministério dos Negócios Estrangeiros, já vimos a trabalhar com as Forças Armadas, com os decisores políticos há bastante tempo e, inclusivamente, o nosso objetivo passa muito por aproximar os jovens às questões da defesa, da segurança nacional. Temos, efetivamente, sido, digamos, bastante bem-sucedidos nesta medida. Aliás, nós definimos quase que 3 objetivos nesta direção atual, que passa por informar os jovens sobre as questões de defesa, também por capacitar e aproximar os jovens aos decisores políticos, e isto obviamente inclui poder dar uma voz aos jovens naquilo que são os processos de decisão, numa matéria que por vezes é complicada para este tipo de integração suceder, porque a defesa, dada a sua complexidade, por vezes cria algumas barreiras à integração dos jovens nestes processos e, portanto, nós tentamos combater isso nas nossas atividades. Obviamente, nós neste momento temos uma direção de 7 pessoas e temos cerca de 70 membros associados que participam nas nossas iniciativas. Outros tantos, nós vamos em breve abrir candidaturas para membros que participam regularmente nos nossos projetos. Ainda hoje, aliás, recebi uma mensagem de uma pessoa que queria fazer parte da organização, portanto, isto é bastante regular, portanto, vê-se o interesse, aliás, não só na organização, mas no tema. E, aliás, a mensagem que eu recebi falava que a pessoa era interessada na NATO, nas questões de segurança do Atlântico e, portanto, vê-se bem que os jovens têm interesse nestas matérias. Nós trabalhamos muito proximamente com a Comissão Portuguesa do Atlântico, que tem alguns nomes que certamente conhecerão. O seu Presidente é o antigo deputado João Rebelo, CDS, também o seu Vice-Presidente é o Vice-Presidente da Assembleia da República, Marcos Pestrelo, que, aliás, eu e a Mariana estivemos com ele há pouco tempo em Bruxelas, na sede da NATO, já na sua qualidade de Presidente da Assembleia Parlamentar da NATO. E entre as nossas iniciativas, muito variadas, o nosso maior evento é o Portuguese Atlantic Youth Seminar, que é um seminário internacional já com 28 edições, e, portanto, nós costumamos fazer este seminário todos os anos numa academia militar, portanto, rodamos os diferentes ramos. Este ano foi no Exército, no ano passado foi no Alfeite, para o ano será na Força Aérea, e, portanto, temos esta aproximação direta todos os anos. Aliás, costumamos vir à Assembleia da República, há sempre um painel que nós fazemos na Sala do Senado. Este ano, aliás, o Sr. Deputado Pedro Pessanha foi um dos nossos convidados, com o Sr. Vice-Presidente Marcos Pestrelo, um debate muito interessante também, e aliás, também, este ano também contámos com a presença do Presidente da Assembleia da República, Dr. José Pedro Aguiar Branco. Portanto, o nível do painel, do programa no geral, tem sido bastante ambicioso de ano para ano. Também temos membros do Governo, nomeadamente da Defesa e Negócios Estrangeiros, temos embaixadores estrangeiros, especialistas, académicos, nomeadamente. Portanto, estamos sempre a tentar elevar a fasquia neste seminário. Também temos feito, por exemplo, simulações em que pomos os jovens como representantes de Estados a tentar criar uma proposta para resolver uma questão, um desafio dos tempos atuais. Este ano foi a questão da Ucrânia. Portanto, isto liga-se também à questão do capacitar os jovens, o seminário ao informar e capacitar, porque no seminário também fazemos um workshop que resulta numa proposta de política que nós enviamos para a NATO. Portanto, também há aqui uma componente prática para os participantes. Depois também temos, por exemplo, o Dia da NATO, que é um evento que nós fazemos anualmente. Este ano foi na FLAD, na Federação Luso-Americana para o Desenvolvimento. Tivemos a participação do embaixador, da professora Ana Santos Pinto, do Major-General Lemos Pires, como convidados. Eu lembro que a fila da frente, num auditório cheio, era embaixador da Ucrânia, dos Países Baixos, da Alemanha, da Noruega, e jovens que enchiam a sala até ao fundo. E, portanto, foi também um evento muito bem sucedido. O Sr. General Semfa também esteve presente e costuma estar muito regularmente nas nossas iniciativas. Aliás, nós, em parte, informalmente já dizemos que é um bom amigo da IATA, porque, efetivamente, recebe-nos sempre bem, tem sempre muita abertura, responder perguntas e tudo mais. Portanto, é, de facto, uma figura que nós vemos também, vê esse reconhecimento do nosso trabalho.
E, portanto, também queremos desenvolver outras iniciativas, por exemplo, uma espécie de um fórum no qual vamos juntar os jovens para criar propostas a nível de política de defesa nacional, poder ter os jovens a discutir, a debater, digamos com uma masterclass também com assim, alguma figura que possa dar algumas perspectivas para fomentar esse debate e depois nós elaboramos. Ainda não foi feito, mas estamos agora a planear fazer esse evento para poder ter uma componente ainda mais prática e contributiva a nível nacional, que cumpre outro tal objetivo de os jovens poderem ter voz nos processos de decisão. Depois já também há uma vertente internacional, porque existe uma IATA em Portugal, mas existe toda uma rede nos países da NATO e nos países da Parceria para a Paz, portanto temos vários colegas que aliás costumam vir a este seminário que nós organizamos todos os anos. No caso da Mariana, ela é secretária-geral da IATA Internacional, portanto está nessa direção de 5 membros que representa, portanto, cerca de 30 países diferentes, portanto, e somos muito consistentes nessa presença, portanto também temos muita credibilidade lá fora, esta nossa IATA de Portugal. Mas depois a Mariana também poderá falar um bocadinho mais sobre a questão internacional. E, antes de passar também a palavra ao Francisco, o objetivo com esta audiência acaba por passar por esta questão de, primeiro, continuar a relação com a Comissão de Defesa Nacional, que, para a nossa felicidade, já na legislatura anterior realizámos esta audiência e, portanto, é uma audiência que, por razões óbvias, tem um valor institucional muito importante para nós. Também, neste caso, este ano foi o deputado Pedro Pessanha que teve na nossa iniciativa do seminário e a ideia é poder ter os diferentes membros da Comissão nos nossos projetos. Obviamente há um interesse conjunto para nós de integrar os decisores políticos nas nossas iniciativas e acreditamos que para os decisores políticos integrar os jovens nos processos, nos eventos, o que seja. E a ideia também tem sido de desenvolver um bocadinho a dinâmica da IATA muito como uma organização que, quando os decisores políticos na defesa, nos negócios estrangeiros, querem saber ou integrar os jovens, a IATA possa ser a primeira ou uma das primeiras organizações ou pessoas que lhe aparece, ou que surge na sua mente. E, portanto, a ideia é mesmo que nós possamos dar esse contributo naquilo que, no nosso entender, é uma lacuna que identificamos, a falta da participação dos jovens em questões de defesa nacional. E, portanto, o objetivo também passa muito por aí e esperemos também que reconheçam essa importância. Eu, se calhar, também passaria a palavra ao Francisco para podermos também ter uma contribuição conjunta. Muito obrigado. Antes de mais, queria reiterar o agradecimento já feito pelo Presidente Francisco Nobre a todos os presentes e por nos receberem. É de facto um gosto e uma honra estar aqui. A IATA tem que se afigurar e afigura-se como uma ponte entre a população civil jovem e as Forças Armadas. Portanto, um dos nossos principais objetivos aqui é aproximar a defesa dos jovens e do cidadão comum desta faixa etária. Para isso, nós, efetivamente, repetindo algumas coisas que já foram ditas pelo Francisco, nós tentamos fazer o máximo de eventos com presença de militares e em instalações militares. Como tal, consideramos a defesa uma prioridade e, acima de tudo, consideramos que a IATA pode servir como um motor no cultivo da cultura de defesa nos jovens, que, tal como o Francisco disse, há uma certa lacuna que reparamos que existe na população portuguesa, pelo menos na nossa faixa etária, de que os jovens têm alguma falta de adesão ou de contacto mesmo com a defesa. E então visamos colmatar esse problema, criando iniciativas e estabelecendo relações com as Forças Armadas e com todas as entidades do setor da defesa, que desde já posso dizer que estão mais do que disponíveis e demonstram repetidamente a sua abertura a trabalhar connosco e a contribuir para a nossa causa comum. Portanto, passo talvez agora a palavra à Mariana. Primeiramente, muito boa tarde. Mais uma vez, obrigada por nos receberem aqui na Assembleia da República. Pronto, vou complementar agora com a parte internacional, considerando que de momento sou secretária-geral da IATA Internacional. Portanto, para compreendermos aqui, a IATA Portugal faz parte de uma network, de uma rede de várias IATAs. Portanto, IATA é a sigla internacional, a Youth Atlantic Treaty Association. Temos, como o Francisco disse, temos vários chapters, vários capítulos ao longo da Europa, também no Canadá e nos países para a paz, de acordo de parceria para a paz. E, portanto, contamos com uma grande rede de jovens interessados
em falar sobre a defesa, falar sobre segurança e falar sobre estas questões que nos rodeiam diariamente hoje em dia. Portanto, dizer que no caso da IATA Portugal tem tido presença na board, na direção da IATA Internacional já há bastante tempo, portanto eu diria, se não é há 10 anos, é muito perto de 10 anos. Temos tentado sempre ter a nossa presença, até porque nós somos fundadores, a IATA Portugal é fundadora da IATA Internacional, mas também da organização que está acima de nós, que é a Atlantic Treaty Association International, portanto também somos fundadores dessa mesma organização. E, portanto, tentamos sempre ter o cuidado de estarmos presentes e participarmos de forma ativa. Em segundo lugar, a dizer que a IATA Internacional tem uma parceria muito próxima com o NATO Public Diplomacy da NATO, e, portanto, nós contamos com eles para a organização de eventos, para colaborações nos próprios eventos, nomeadamente no nosso grande evento que temos normalmente no verão, o nosso seminário, que é o PACE, nós tivemos uma intervenção da assistente do secretário-geral para a Public Diplomacy, portanto, para a diplomacia pública. Foi através de vídeo, infelizmente, mas tentamos todos os anos ter presente alguém da NATO. Este ano tivemos o gosto de ter o Dr. Marcos Prestrelo também connosco. Esperemos também ter para o ano, mas lá está. A IATA Portugal tem a IATA Internacional tem esta ligação forte ao próprio NATO PDD, este gabinete do NATO PDD, também para podermos trabalhar em conjunto com a Aliança e, portanto, transmitir os valores da Aliança para a sociedade civil. Eu diria que, em termos internacionais, nós trabalhamos mais com a diplomacia pública da própria NATO, portanto, desenvolvemos eventos, já desenvolvemos eventos na Munich Security Conference por 2 vezes, para o ano já fomos aprovados, portanto, para o ano vamos estar de novo presentes. Já estivemos presentes no GlobSec, estivemos presentes também por várias vezes, e todos os anos a IATA Portugal tem a sua presença garantida no NATO Public Forum, portanto, organizado mesmo pelo PDD, e este ano, tanto eu como o Francisco, tivemos a oportunidade de estar em Washington para o NATO Summit, também para o Public Forum, o que nos deixa muito orgulhosos de perceber que a IATA Portugal tem este papel importante dentro da própria Aliança e que contam connosco para transmitirmos os valores da própria NATO e os valores da paz, da segurança, da defesa, da democracia, do Estado de Direito. E, portanto, estamos bastante orgulhosos nisso. Eu diria que, como o Francisco também indicou, temos mais de, não quero errar números, mas eu diria que temos mais de 1000 participantes jovens entre os 18 e os 30 anos, portanto, nós temos este intervalo de idades de pessoas que podem integrar as nossas organizações jovens, e isto é impressionante quando nós percebemos que as atividades que fazemos cá dentro são também levadas lá para fora e são influenciadas ou influenciam atividades lá fora. Temos capítulos muito interessantes, capítulos que são antigos, tal como nós, como a Dinamarca, mas também temos a Dinamarca e a Noruega, mas também temos capítulos que se esforçam para transmitir estes valores, como nomeadamente temos Turquia, de momento Croácia, Eslovénia, que todos eles apresentam eventos para a comunidade. Claro, depois temos alguns países que não têm presença desta organização, que estamos na tentativa de criar a organização nestes mesmos países, como França, que está de momento em andamento, UK, Reino Unido, que está também em andamento, que nós achamos que é importante, considerando que são parte da Aliança, são também importantes neste diálogo. A questão dos Estados Unidos também é uma situação que nós estamos a tentar voltar a tê-los na nossa rede. Novamente, acho que hoje em dia o mais importante é também termos os Estados Unidos nesta discussão, porque se não tivéssemos o Canadá seria apenas uma organização europeia e não é isso que nós queremos. Nós queremos uma organização transatlética de jovens e, portanto, é isso. Da minha parte, eu penso que está tudo. Alguma questão
estou aberta a responder. Obrigada. Muito bem, muito obrigado aos três pela exposição, sucinta, mas muito rica, e, portanto, apesar de não termos nenhum dos senhores deputados em idade de poder integrar a vossa associação, tem, obviamente, uma palavra para vos dizer e algumas questões para colocar, e, portanto, eu passava desde já a palavra à senhora deputada Olga Freire, em representação do Grupo Parlamentar do PSD. Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, agradecer por estarem aqui. Depois dizer que tenho de confessar a minha ignorância, eu não sabia da vossa existência e, portanto, foi com muito interesse que eu vos ouvi. Houve aqui uma coisa que eu não consegui apanhar. Vocês disseram que o trabalho da Associação tem mais de 30 anos e que tinham 3 objetivos. E eu captei informar e capacitar, mas não captei aproximar. Perfeito. Sim, e este aproximar vem até no seguimento da questão que eu gostaria de vos colocar. Vocês, de facto, têm feito imensas atividades e muitos parabéns por isso, ainda por cima quando têm o número de participantes tão elevado. Agora, se pudessem partilhar connosco, se conseguem fazer o follow-up da importância que as atividades que vocês promovem junto dos jovens no seu dia-a-dia, eu gostava, ou seja, o que eu gostava de perceber era qual é o impacto efetivo no dia-a-dia dos jovens com todo esse trabalho que vocês vão fazendo. Muito obrigada. Muito obrigada, senhora deputada. Passava a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, senhor deputado José Maria Costa. Muito obrigado, Sr. Presidente, caros colegas. Cumprimentar também a direção da IAPA e da IATA também, aos Franciscos e à Mariana, e agradecer também a vossa presença e também a explicação que foram dando, também das vossas atividades, que é de facto importante. Gostava, se calhar, de fazer um primeiro enquadramento e depois de vos colocar aqui algumas questões relativamente à questão do Atlântico Norte. Portanto, nós hoje estamos num contexto, enfim, do nascimento do Atlântico Norte, da Santa NATO, num contexto de defesa de valores civilizacionais, de defesa de valores democráticos, do Estado de Direito, e num contexto também de uma Guerra Fria e, digamos, de um contexto de paz, embora uma paz com algumas nuances, muitas vezes fora, digamos, daquilo que é o espaço, digamos, natural do Atlântico Norte. E daí também o próprio nome, tanto ser, da Organização do Atlântico Norte. Hoje estamos num contexto diferente, em que aquilo que nós verificamos é que era uma das preocupações, e daqui também a centralidade de Portugal relativamente àquilo que é o Atlântico Norte na defesa, no fundo, do espaço marítimo. Hoje estamos num contexto em que temos uma predominância daquilo que é, se quisermos, uma guerra continental, no extremo, digamos, da Europa, em que há, digamos, uma prevalência e uma situação muito concreta, no caso da invasão da Ucrânia, que, de certa forma, deixou, entre aspas, um pouco desamparado algumas das estratégias e algum também dos valores na defesa daquilo que são valores fundamentais, que têm a ver não só com a segurança da circulação nos mares, mas também das próprias infraestruturas. Eu gostava de recordar isto porque, se nós nos relembrarmos, na Segunda Guerra Mundial, foi exatamente no Atlântico Norte que se identificou uma das maiores batalhas estratégicas, porque o circuito de alimentação e de manutenção do Atlântico Norte, não só às primeiras linhas, mas também de alimentação ao próprio Reino Unido, esteve em risco com os famosos submarinos, os alemães, como vocês sabem. E este foi, de facto, um aspecto muito, muito relevante, em que a guerra, de certa forma, se jogou nesta capacidade ou da incapacidade, na altura dos aliados, de poderem ter aqui, digamos, uma palavra a dizer, e que foi bastante, digamos, evidente. Portanto, este é um contexto, portanto, que nós esperemos que não aconteça, mas que temos de estar muito atentos, porque sabemos que cerca de 90% dos circuitos marítimos de mercadorias que passam em todo o mundo é por via marítima, e é aqui também, no Atlântico Norte, onde se joga, digamos, uma parte importante também, digamos, de toda essa transferência de sistemas. Portanto, eu gostava de vos dar este enquadramento e de perguntar, de certa forma,
qual é a vossa visão também sobre o atual estado da NATO e daquilo que são as políticas da NATO face a este problema marítimo? E, em segundo lugar, também, qual é, digamos, a vossa percepção dos jovens face a este novo enquadramento? Que tipo de perspectivas, que tipo de receios, qual é, digamos, o sentimento, qual é, digamos, o feeling, se quiserem, portanto, que vocês sentem nos jovens face, digamos, a uma deterioração significativa da paz mundial e com até a possibilidade de entrarmos numa guerra? Eram só estas duas questões. Muito obrigado, Sr. Deputado José Maria Costa. Passava a palavra ao Sr. Deputado Pedro Pessanha, Presidente da Comissão de Defesa, em representação do Grupo Parlamentar do Chega. Muito obrigado, Sr. Presidente. É sempre um prazer enorme receber estes jovens na Comissão de Defesa Nacional, principalmente nos tempos em que hoje em dia temos, infelizmente, uma guerra na Europa. Agradecer a presença, obviamente, dos três representantes, na pessoa do Sr. Presidente, do Dr. Francisco Nobre. Eu gostaria, a primeira pergunta que eu gostaria de vos colocar, vocês estão presentes ou costumam estar presentes no Dia da Defesa Nacional? Esse era o primeiro ponto que eu queria tentar perceber, se vocês costumam acompanhar esse dia com os jovens. E no seguimento dessa atividade, enfim, uma das perguntas hoje em dia que se coloca é a questão do serviço militar obrigatório. Portanto, como é que vocês veem esse tema e como é que vocês também recebem por parte dos jovens portugueses hoje em dia essa questão do serviço militar obrigatório? O serviço militar obrigatório não foi extinto, está suspenso, e, portanto, eu gostaria um bocadinho de tentar perceber convosco como é que vocês têm recebido por parte dos nossos jovens a possibilidade ou não, enfim, do serviço militar obrigatório ser de novo prática. No dia de hoje, nós sabemos que os jovens, a maior parte dos jovens, está um bocadinho distante destas questões da defesa nacional e das Forças Armadas. E também o que eu gostaria de saber é se vocês têm tido ou têm observado uma tendência em os jovens se aproximarem mais das Forças Armadas e da Defesa Nacional, ou se continua a haver um desinteresse por parte da nossa juventude. Portanto, eu vejo isso, eu tenho 2 filhos, eu sei o que é que eles pensam das Forças Armadas, a ideia e o conceito de estar, enfim, ao serviço das Forças Armadas hoje em dia é um bocadinho diferente do que era na minha altura. E, portanto, eu gostaria um bocadinho de perceber a vossa sensibilidade relativamente a esta questão. E eu penso que, sinceramente, era este, e não é pouco, eram estes os temas que eu tinha aqui para vos colocar, apreciar e realmente eu sei que o vosso trabalho tem sido um trabalho de excelência e é um orgulho muito grande ter aqui hoje na Comissão de Defesa uns jovens, que são vocês o futuro de Portugal, sendo que, obviamente, o futuro passa pelos jovens e os jovens querer aproximarem-se das Forças Armadas. O que não é fácil. Não é fácil, todos nós sabemos as condições que os jovens têm, sabemos as dificuldades que é servir nas Forças Armadas, sabemos das condições que os nossos jovens têm nas Forças Armadas, que não são, enfim, no nosso ponto de vista, fáceis, o que leva os jovens a abandonar as carreiras dentro das Forças Armadas e, portanto, eram estas questões que eu gostaria de vos ouvir e tentar perceber a vossa sensibilidade. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Arrisco-me a dizer em sintonia, antes de passar a palavra, que são mesmo o presente, para depois poderem ser também o futuro, mas no presente eles contam realmente. E, neste sentido, eu dava agora, para, de alguma forma, poderem responder a estas questões, o tempo equilibrado com aquilo que foram as intervenções dos senhores deputados, portanto, 7 minutos e meio, penso que será suficiente, com a tolerância que precisarem. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu começaria por responder à pergunta do Sr. Deputado Pedro Pessanha. Efetivamente, nós, enquanto jovens, primeiro sobre a questão do Dia da Defesa Nacional, obviamente todos nós cumprimos o Dia da Defesa Nacional, não temos um acompanhamento anual dessas atividades.
E, de facto, é uma questão que, por exemplo, e estas comissões, estas reuniões também servem para isso, é uma questão que nós, por exemplo, não costumamos ter atenção. E isso, se calhar, poderíamos. Não é? E até para ter um contacto, por exemplo, com os jovens, a nossa proximidade, poder perceber junto dos jovens, depois de fazer o Dia da Defesa Nacional, qual é que foi. Nós, se calhar, temos uma posição privilegiada para fazer isso. Portanto, uma ideia agora, por exemplo, que me surgiu. Respondendo, um ponto comum às 3 perguntas é que há um afastamento generalizado das pessoas, da sociedade civil, nomeadamente jovens, em relação à defesa e segurança, muito porque também havia a perspectiva de que a paz estava garantida, já não havia guerra na Europa. Infelizmente, nos últimos 2 anos e meio, vimos que, efetivamente, a guerra ainda pode existir na Europa, mas com o desinvestimento, que, por boas e más razões, não é, que se veio a fazer nas Forças Armadas, há também um afastamento consequente que acaba por se concretizar e nós identificamos muito isso, embora, no entanto, nos últimos 2 anos e meio, mas até um bocadinho antes, vemos que há um crescente interesse das pessoas nestas temáticas. Aliás, nós costumamos fazer um evento que eu não referi, que são os Diálogos do Atlântico, e nesse evento nós costumamos ter pessoas, natural, ciência política, relações internacionais, jovens cadetes, militares, mas também já temos pessoas de engenharias, de áreas técnicas que não são relacionadas com a defesa e que vêm porque percebem que é um tema relevante e vêm porque percebem que têm que aprender mais e querem saber mais, porque percebem que é um tema agora muito falado, mas que até há poucos anos não era. E, portanto, nesse sentido, nós identificamos isso. Obviamente, a questão do serviço militar obrigatório. Nós identificamos que o modelo atual não tem levado a uma percepção completa daquilo que é a importância das Forças Armadas, do funcionamento das Forças Armadas e, aliás, dada a imprevisibilidade dos tempos atuais, em termos de preparação eventual, não está propriamente... deve ser debatido, digamos assim. E, aliás, nos Diálogos do Atlântico que nós estamos a preparar para março do próximo ano e neste evento de Fórum de Propostas de Jovens, o serviço militar obrigatório é um dos temas. Precisamente porque nós queremos pôr, no caso dos diálogos, decisores políticos e jovens, no caso do Fórum, os jovens a debater, que é para também nós podermos, obviamente nós enquanto equipa falamos isto, nós com os nossos membros falamos disto, mas falar com as pessoas fora da nossa organização. Para podermos efetivamente nós temos uma ideia da perspectiva dos jovens, mas há sempre aquela camada dos jovens além da nossa organização, com a qual costumamos contactar, mas queremos ainda aprofundar mais isso. Querendo também dar algum tempo aos meus colegas sobre a questão do impacto dos nossos eventos nos jovens. Nós, por exemplo, no seminário, temos participantes que chegam ao final do seminário, há uma semana, portanto é intensivo, e nos dizem que o seminário que teve impacto no seu percurso profissional, por exemplo. Houve uma rapariga este ano, nós tivemos umas mesas redondas, houve uma participante que chegou ao final do seminário e percebeu a questão do flanco sul é muito importante e nós não falamos nisto. E foi em discussões com participantes de outros países que ela percebeu que o flanco sul importa, quando se fala, por exemplo, dos conceitos estratégicos da NATO, tende a ser desvalorizado, mas ela percebeu aquilo e acho que ela agora, efetivamente, a nível académico, queria explorar essa vertente. Portanto, em termos de perspectivas pessoais. Há pessoas que... O seminário, por exemplo, tem participantes de topo, porque há uma participante há 2 anos que agora está no gabinete do Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros da Polónia, há um participante que nós ainda chegámos a conhecer em 2019, que agora está no gabinete da alta representante Kaja Kallas. Portanto, os participantes estrangeiros e nacionais são pessoas que têm, efetivamente, um grande potencial. E nós vemos que o seminário, e é um feedback comum, tem um impacto no seu percurso. Claro que, obviamente, a nível dos diálogos do Atlântico também há muitos participantes que percebem a importância do tema a virem estes eventos, quando nunca tinham vindo a nenhum, e depois passamos a vê-los ativamente nos diferentes projetos, porque são sempre temas diferentes e vemos essa abertura e vêm sempre com vontade de aprender e contribuir. Depois, também, em relação à questão do mar, não é? Nós, ainda há pouco tempo, tivemos uma conferência sobre os cabos submarinos, por exemplo, e tivemos um auditório, tivemos ao todo, online, cerca de 50 participantes, e os cabos submarinos também lá está. Muitas pessoas estavam lá, percebiam que não percebiam do tema. Também a nível estratégico nacional, obviamente, é um ponto-chave que nós abordamos sempre, especialmente no conceito nacional de defesa nacional. Mas nós procuramos, aliás, por exemplo, quando nós fazemos o seminário na base do Alfeite, rotativamente, focamos muito aquela edição particular no mar, no planeamento da NATO, nacional, nas questões estratégicas, nas questões também comerciais, por exemplo, como referiu o Sr. Deputado e muito bem, e, portanto, é um dos temas que nós também tentamos abordar ativamente, também por um interesse estratégico do nosso país.
partindo desta ideia de que até hoje nós olhamos para o mar e não, jovens maioritariamente, porque estamos num mundo diferente, não é? Não olhamos para o mar e não pensamos numa questão securitária. Mais recentemente, até da parte dos participantes, começamos, e porque os cabos submarinos são um tema que está a ganhar alguma relevância, vemos que essa consciência está a crescer, mas mesmo assim ainda não está lá em pleno, e é para isso que nós trabalhamos. É chamar a atenção de que há questões que existem, não são faladas, e o mar definitivamente é uma delas. Não querendo ficar com todo o tempo. Eu vou fazer uma intervençãozinha, vou seguir a tua linha de pensamento e, portanto, vou começar aqui pelo deputado Pedro Pessanha. Em relação à questão da defesa nacional, nós efetivamente não temos qualquer tipo de influência ou até mesmo presença. É um dia que é focado nas Forças Armadas e nas Forças de Segurança e, portanto, nunca pensámos em ter, porque nós queremos que seja a voz das Forças Armadas e das Forças de Segurança a falarem sobre o seu papel estratégico para o nosso país e, portanto, deixamos a nota aqui nos nossos cadernos para um futuro, para podermos talvez colaborar, mas efetivamente nós achamos que isso deve ser papel deles. Mas em relação à tendência de aproximação dos jovens às Forças Armadas e às questões de defesa e de segurança, eu diria que, e acho que aqui é importante nós focarmos no nosso seminário de uma semana numa base militar que fazemos todos os anos e passamos pelos ramos das Forças Armadas constantemente. Portanto, este ano tivemos no Exército, na Academia Militar na Amadora, já tivemos no ano passado no Alfeite, no ano anterior na Base Aérea de Sintra. Portanto, tentamos todos os anos passar pelo um ramo diferente das Forças Armadas e uma das coisas importantes que nós fazemos é, primeiro, estes participantes, normalmente rondam os 40 participantes, 30, 40 participantes internacionais e nacionais. Eles estão dentro desta base militar durante uma semana, no qual dormem, comem, vivem exatamente dentro do regime de um próprio cadete. E, portanto, nós damos esta oportunidade de eles perceberem como é que é estar dentro de uma base militar, mais do que no Dia da Segurança do Dia da Defesa Nacional, que é, no meu caso, foi apenas palestras, foi apenas demonstração. Eu estive na base aérea de Montreal e foi apenas uma demonstração de paraquedas, do F-16 e etc. Portanto, nós damos a oportunidade de eles poderem viver uma semana exatamente como os militares. As regras de horário são para cumprir exatamente como os militares cumprem. Temos, por exemplo, muitas questões todos os anos, porque nós todos gostamos de ir para um país diferente e visitar a cidade. Não há saídas sem qualquer tipo de permissão, de autorização por parte da base. Não somos nós que permitimos, é a base que permite, ou não. Passar a parada, portanto, cruzar a parada é uma coisa, por exemplo, que nós não fazemos e temos todo o respeito e fazemos com que os nossos participantes respeitem também. Portanto, passamos mesmo uma semana inteira neste sentido assim e, portanto, também temos, obviamente, depois a parte do seminário em que aprendemos sobre questões de defesa e de segurança, sejam elas nacionais, para também podermos mostrar o que é que o nosso país faz e como é que funciona aos participantes internacionais, mas também falamos da Aliança e também falamos da questão da União Europeia. Pronto. Passaria depois para a questão da deputada Olga Freire, portanto, sobre os impactos das atividades dos nossos eventos. Uma das coisas que todos os capítulos, vou-lhes chamar os capítulos dos vários países onde temos a organização, têm que apresentar recomendações políticas à divisão pública, portanto, NATO PDD, Public Diplomacy Division, exatamente. E, portanto, no final do ano apresentamos um relatório de atividades, de tudo aquilo que nós fizemos e apresentamos também recomendações políticas que vêm destes mesmos eventos, portanto, das discussões que temos dentro destes eventos, dos workshops que organizamos, na qual temos muito gosto de contar sempre com um professor, neste momento é professor na Lusíada do Porto, correto? O professor Tiago André Lopes, também comentador na televisão. E, portanto, nós queremos sempre que estes jovens não sejam apenas ouvintes ativos,
mas sim participantes e pensadores ativos, sejam eles internacionais, sejam eles nacionais. Portanto, acho que esse também é um dos grandes pontos em relação aos nossos eventos. Depois, em relação à visão da nossa visão do Estado da NATO e da questão do mar, nós tentamos sempre demonstrar que Portugal tem uma presença muito importante na NATO, que é muitas vezes desacreditada. Portugal tem uma costa enorme, não há outra igual, uma costa marítima enorme, e, portanto, acho que nós devemos ter uma presença bastante afincada na Aliança neste sentido, considerando que antes, diariamente, agora não tenho muita noção, mas temos a presença de submarinos russos ou navios russos à entrada das nossas fronteiras marítimas e, portanto, acho que é importante que Portugal mantenha toda uma presença marítima desenvolvida e estratégica no nosso mar. E depois dizer que vou falar mais da minha questão de participação em eventos internacionais, considerando que sou secretária-geral da IATA Internacional. Normalmente, quando vamos em eventos... Pedia-lhe só que acelerasse um Estou mesmo bocadinho. a terminar. Quando vamos a eventos internacionais, seja eles na NATO, na própria NATO, tivemos também no SHAPE, na Bélgica, e também quando tivemos em Washington, a NATO de momento está-se a focar muito no investimento da defesa, a pedir muito investimento e, portanto, há certas questões que ficam um bocadinho para trás, ficam um bocadinho atrás das portas. Nós tentamos ao máximo durante os nossos eventos trazer alguns temas que não são regulares, mas a NATO de momento, quando nos convida para estes eventos ou para algum tipo de conversas, normalmente é focado sempre na aproximação aos jovens para conseguirmos ter opiniões positivas em relação ao investimento na defesa. Obrigada. Prometo ser breve, sei que já não dispomos de muito tempo, portanto vou tentar condensar as 3 perguntas numa só resposta. A IATA quer pôr os jovens a pensar na defesa e, para além disso, quer pôr os jovens a repensar a defesa. Quando o Sr. Deputado falou da área do Atlântico Norte e da importância da Batalha do Atlântico na Segunda Guerra Mundial, tal como a Mariana já disse, nós trabalhamos com vários professores e especialistas de renome na área da estratégia, Forças Armadas, etc. E, por exemplo, neste seminário que fizemos no verão, no PAIS deste ano, tivemos um professor, antigo tenente-coronel, Luís Bernardino, cuja especialidade de estudo é o Deep South enquanto zona estratégica, portanto, África subsaariana. E fez-nos compreender que a nossa defesa pode muito bem começar para lá do Saara. E muitas vezes começa. Portanto, é pôr os jovens a reavaliar o conceito de defesa e repensar como é que nos defendemos. Relativamente ao nosso follow-up, e sendo bastante breve, é muito divertido trabalhar com a IATA. E eu penso, dando um ponto de vista muito pessoal, penso nas primeiras iniciativas que organizei com a IATA e eram dias de trabalho extenuantes que eu acabava e só pensava quando é que foi o próximo. Portanto, o nosso follow-up é a criação de uma rede de jovens com interesses similares na defesa e que se sentem à vontade de discutir uns com os outros e dar propostas para a defesa, sobre a defesa, e sentem que têm na IATA um veículo para se fazerem ouvir. Prova disso é estarmos aqui hoje. Portanto, diria que o follow-up passa muito por aí. Por fim, Sr. Deputado, e desculpe mais uma vez a minha brevidade, a aproximação dos jovens à defesa passa muito, a meu ver, por algo que me aconteceu, que é, ao começar a trabalhar com a IATA, apercebi-me da quantidade de profissionais absolutamente brilhantes e qualificados que são formados e que estão a trabalhar em prol das Forças Armadas e nas Forças Armadas. E isto é fulcral. Acho que é fulcral dar a conhecer aos jovens a quantidade de quadros absolutamente brilhantes que temos nas nossas Forças Armadas hoje em dia. E, exatamente, a especialização nas Forças Armadas e perceber que as Forças Armadas podem ser, e são, em muitos outros países, ocorre-me, por exemplo, a Suécia, um pilar basilar também da vida em sociedade. E existe mesmo esta cultura de defesa lá fora que também poderíamos passar a tê-la cá e acho que só nos beneficiaria. Pronto, termino então. Muito bem, muito obrigado a todos.
terminando a reunião do nosso grupo de trabalho e esta audiência, queria, antes de mais, agradecer aos três, aliás, na pessoa dos três, a todos os corpos dirigentes da Associação e dizer que a cultura de defesa nacional começa em cada um de nós e que o trabalho que estão a desenvolver para todos nós, penso que posso falar em nome da Comissão, tendo presente o nosso Presidente, é fundamental e, portanto, a nossa disponibilidade enquanto Comissão de Defesa para continuar a aprofundar esta relação, mas mais do que isto, a participar de forma mais ativa também naquilo que é a criação de relações interinstitucionais entre o Parlamento Português e a vossa Associação. Portanto, um agradecimento profundo e bom trabalho para todos.